Oi, gente, tudo bem? Professora Júnia conversando com vocês. Nós teremos no dia 29/5 o nosso aulão ao vivo para CLDF. Começa às 19 horas. Vocês podem fazer inscrição por esse número, né? De WhatsApp que vocês estão vendo, que é o 32 988867661. Se você estiver assistindo isso aqui depois do aulão, procure na página do Revisão Concursos no YouTube, né, que você vai encontrar esse aulão disponível. Eu, por exemplo, vou falar de redação, vou falar de interpretação de textos nesse dia do aulão, tá? Bom, esse vídeo é para quê? Dicas de redação para CLDF. A gente vai conversar um pouquinho sobre os temas da FCC e qual é a direção que a FCC está querendo dar para os seus trabalhos. Bom, nós temos aqui um dos temas que a FCC trabalhou recentemente, né? Vocês vão ver que todos os temas da FCC são temas filosóficos, são temas assim que saem do chamado senso comum. Né? A gente vê muito, por exemplo, se você pegar as provas do CESP, elas são um pouco diferentes da FCC, porque o CESP trabalha com atualidades mesmo. Aconteceu um fato, ele vai lá e traz aquele fato para ser discutido na sua redação. Por exemplo, acontece um conflito internacional, o CESP foca aquilo ali. A FCC não faz isso, tá? De modo algum. O que a FCC faz? Ela vai trabalhar os chamados temas contemporâneos, ligados aos estudos culturais, tá bom? Chamados estudos culturais. Algumas pessoas acham que há um partidarismo nesse assunto, não é. Eu vou explicar para vocês, muito antes de surgir essa divisão, essa besteira que está acontecendo no cenário político, os estudos culturais eles existem desde a década de 70, ou seja, final de 60, eles nasceram no Reino Unido, não é? É uma escola de estudos acadêmico que pertence a uma linha de pensamento, certo? Linha de pensamento, cuja finalidade é quebrar todas vamos dizer assim, toda aquela história de tradição. Eles tentam romper com o que é chamado de tradição. Como assim, Júnior? Que coisa estranha, romper com o que é chamado de tradição? Sim, gente, é o seguinte, nós passamos a vida inteira estudando história por uma ótica, a ótica dos grandes feitos nacionalistas, né? Sempre aquele discurso de nação, tá? A ótica de um ideal de nação, tá certo? Ou seja, cada país conta a sua história dentro dessa ótica. Os estudos culturais, quando começaram a fazer uma investigação mais profunda desse discurso, viram que ele não passava de uma idealização, ou seja, havia uma construção de uma história oficial, naturalmente motivada por diversos governos, né? Que tentavam vangloriar a ideia desses estados nacionais, chamados estados modernos nacionais, que surgiu lá ainda na época do iluminismo. Então, essa forma de se contar a história, ela está sendo revista por uma forma baseada na diferença. Né? A palavra de ordem de estudos culturais é isso aqui, é chamada diferença. Ou seja, qual é o pensamento diferente que eu posso extrair de determinado tipo de fenômeno, tá? Então, é assim que eles pensam. Tanto que vocês vão notar que os temas da FCC são temas que vão trazer sempre dois lados da moeda, como este tema que eu estou mostrando para vocês. Este tema aqui, ele vai falar sobre o turismo, tá? Foi um tema que eles trouxeram. E vejam que eles podem discutir qualquer assunto, tá, gente? Turismo, literatura, artes, ocupação das cidades, eles podem discutir a formulação de leis, o papel do julgador, tudo que é assunto pode ser discutido dentro da ótica dos estudos culturais, porque é uma ótica chamada transversal. Quem fez universidade pública nos últimos 20 anos certamente passou por estudos culturais, de algum modo, teve algum professor culturalista. Então, como que é isso? É o que te faz questionar. Quando você pensa o turismo com base no senso comum, o que é o senso comum? É aquilo que a maioria das pessoas acredita. Então você pensa no turismo como algo bom, que representa 10% do produto interno de um país, como a Itália, por exemplo. O turismo é muito bom, conhecer culturas e ver trocas culturais, etc. Esse é o chamado senso comum, não é? Porém, o que é o senso? O que seria o senso crítico? É aquilo que raramente alguém vê. Então, o senso crítico consistiria em você pensar o turismo de outra forma. Ora, será que o turismo é uma coisa apenas benéfica? Historicamente sempre foi visto como algo benéfico, ele nunca fez mal para ninguém. É isso que ela trouxe nesse tema. Então ela cita o caso de diversas cidades europeias que estão em alerta diante de agressões contra turistas. E o mal-estar dos habitantes locais, que consideram o crescimento do turismo representa exploração sem controle e elevação dos preços.
Então veja que aqui a banca está olhando o turismo por uma ótica negativa. Essa ótica negativa são poucas pessoas que percebem no turismo, por isso se chama senso crítico. Perceberam? Então, a redação da FCC ela é feita por esses dois lados, o senso comum e o senso crítico. O que a banca vai avaliar, se você olhar todos os perfis avaliativos dela, é a forma como você enxerga esse senso crítico, se você consegue enxergar. Não é? Ela não quer que você ocupe tantas linhas com o senso comum, porque o senso comum não representa o multiculturalismo. O senso comum representa o que sempre foi propagado, a verdade que sempre nos fizeram acreditar nela. O senso crítico é o que há de diferente, é o que nos leva a refletir. Será que o turismo não seria algo predatório? É isso que ela está questionando, tá? Será que a gente tem alguma solução para regular esse turismo predatório? É isso que ela quer. Então veja que os temas dela sempre terão, gente, sempre terão um no entanto, um contudo, um por outro lado. Então é sempre assim, é um lado A e um lado B. Né? O lado A, o senso comum, né? E o lado B, o senso crítico. Esse senso comum é o que a maioria absoluta adora, sobre o que a maioria absoluta adora escrever. 90% dos redatores se perdem para falar desse senso comum. Raríssimos redatores conseguem falar sobre o senso crítico com propriedade. Então, é o que ela quer, é o senso crítico. Essa é a grande dica para vocês. É sempre assim, tá, gente? Por isso que quando ela vai dar uma redação sobre museus, os alunos se desesperam tanto. É só você parar para pensar, peraí, quando eu penso em museu, eu penso em um local de contemplação, um local de silêncio. Mas será que essa forma de estar no museu ou de conceber o museu não é uma forma tradicionalista e eu preciso pensar algo diferente? O museu ao ar livre, o museu com interação, né, mais interação social, interação com as pessoas, um museu com mais tecnologia, é isso, tá bom? Então essa é a dica, a grande dica para você compreender os temas da FCC. Então não fique dando nome aos bois, nem partidarismo, que isso é uma questão de política, não é uma questão de redação para concurso público. Nós temos, né, aqui no Turma de Redação, que é o nosso curso parceiro, até demorando a abrir aqui, mas vamos lá. Nós temos aqui o curso completo para CLDF, que até o dia 15 de junho, vou clicar aqui, né? Ele está valendo aí R$390, você pode dividir em 3 vezes, você pode dividir em 12 vezes, 3 vezes sem juros, 12 vezes, aí você vai incidir juros. Esse curso, ele traz teoria em vídeo, vocês vão ter uma aula teórica comigo, falando sobre os critérios avaliativos da FCC, estrutura do texto, né, como você criar, conseguir desenvolver a sua introdução e a partir disso daí você organizar um desenvolvimento progressivo, coerente, que hoje progressão está na moda, né? Eu falo, sempre escrevo meus textos falando sobre isso, né? Então você tem todos esses assuntos aqui na parte teórica. Depois você vai ter o quê? Você vai ter em PDF os temas para redação, né? Naturalmente nós vamos comentar estes temas, certo? Após, um pouco mais para frente, quando os alunos estiverem matriculados no curso, nós teremos muitas redações comentadas, a gente vai comentar a estrutura do texto, se está bacana, se não está. É claro que sem citar nomes, né? A gente vai falar, olha, aqui essa redação alcançou o tema em sua totalidade, não alcançou o tema parcialmente, essa redação tem problemas sérios de progressão, essa redação tem problemas sérios de encaminhamento, ou seja, sempre preocupados com os critérios avaliativos, porque o que te faz passar em concurso é o critério avaliativo, tá? Lembrando que vocês terão aqui 12 provas da FCC, 12 provas de português comentadas no site, que a gente vai deixar, porque claro que a gente quer que a redação dos nossos alunos seja corrigida. Então se a gente der um empurrãozinho em português, a chance é muito grande, tá bom? Então esse preço tá aí para você até o dia 15 de fevereiro. E por falar, não é, vamos dizer assim, na redação da FCC em si, veja que eu tô gravando antes do nosso edital. Tá? Aqui você vai ver que esse curso da CLDF é para redação, tá, gente? Ó, a gente naturalmente vê estudo de caso, questão específica, teremos outros projetos, tá certo? Isolados para cada caso, que o aluno compra aquilo que de fato ele precisa, que eu acho interessante. Vamos lá. Sobre as regras da FCC para você desenvolver sua redação. A FCC, gente, isso aqui, essas regras que eu estou lendo, né, foi do último edital que a FCC
vamos dizer, publicou. Não o último edital da Câmara, o último edital de 2018, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo atualizado aí para o edital 2018 da CLDF. A FCC sempre vai pedir dissertação argumentativa. O que é isso? É um texto que você vai contar a história, colocar verbos no passado? Não. Cuidado, tá? Cuidado, porque é complicado isso aqui. É um texto em que você, a partir da interpretação do senso crítico, porque ela já dita o caminho, veja que você não toma decisão na FCC, né? Ela trava a decisão, ela quer o senso crítico. Você vai ver por que daqui a pouquinho. Ela trava o caminho e ela quer que você tenha argumentos para sustentar o seu senso crítico. Então tudo você tem que demonstrar. É muito importante no desenvolvimento você demonstrar tudo, por meio de exemplos, por meio de autores importantes que tratam desses assuntos dela. Então você tem que demonstrar, tá? Você terá uma folha para rascunho. Muita gente pergunta, você acha que a gente deve fazer rascunho na hora da prova? Eu sempre falo, o aluno tem que estudar bastante para a prova objetiva, procurar estudar a prova objetiva a partir de provas da própria banca. Há um erro nos alunos sempre começar do zero, eu vou começar do zero tal disciplina, a menos que essa disciplina não tenha questões da FCC em número suficiente. Mas pense na prova de língua portuguesa, para que abrir uma gramática, para que comprar livro de português para concurso, se você pode simplesmente pegar as provas da FCC e se debruçar em cima delas, entender até semioticamente aquelas provas. O que eu digo semioticamente? Se acostumar com a linguagem, a disposição, a escolha da grafia que a FCC faz, ou seja, a fonte que ela usa, para chegar na hora da prova você se sentir em casa, né? E você resolver mais rápido a prova objetiva. Então é interessante isso. O que o aluno pode fazer primeiro? Ele pode, no primeiro momento, assim que pegou o caderno de provas, fazer como aquelas pessoas que passam em concurso, fazer um rascunho da redação. Mas rascunho é rascunho da estrutura do texto, não é rascunho do texto. Né? A gente tem que aprender a rascunhar a estrutura. O que você quer em cada parte? Vai lá, faça a prova objetiva, volte, passe a redação a limpo. Resolva fazer sua redação. Então, as pessoas que passam em concurso usam muito esse tipo de construção, tá? O rascunho é seu, você faz o que você quiser, porque a banca ela vai incinerar esses rascunhos. Né? Prova discursiva. Você tem um limite mínimo de linhas, tem gente que esquece isso. E um limite máximo. O máximo você nunca vai passar, porque é o limite máximo mesmo que eles dão e tudo. Mas não se esqueça de que você tem um limite mínimo de linhas. Né? As notas de redação na FCC, apesar de ela ter um corte de 60%, aqui, gente, eu estou observando o último edital. Edital da CLDF, ainda não sei se vai ficar com essa nota toda, não. Mas vamos lá. Último edital. Que ela publicou. A pessoa tem que tirar 60 para ficar habilitado, né? Vamos dizer assim. Só que essa nota não te leva a lugar nenhum. Nota para convocação na FCC, convocação de primeira, acima de 90% de aproveitamento. Com toda essa dificuldade temática, é isso mesmo, tá? Tem gente passando com 85? Tem. Houve, curiosamente, uma queda na produção de discursivas de 2 anos para cá. Então a gente tem notas baixíssimas. Às vezes você tem uma pessoa com 90, uma pessoa com 100, a maioria na casa dos 85. 85. Então melhorou um pouco porque caiu. Aquela grande concorrência especializada, ou ela mudou de concurso, ou ela não quer enfrentar a FCC por conta da sua redação. Então houve uma queda, as pessoas entraram até com uma nota menor do que 90%, tá bom? Mas trabalhe para 90%, já que você quer tanto concurso. Cuidado com o zero, ele tem aparecido, né? Eu falo que o zero tem uma história parecida com a história da AIDS no Brasil. Década de 90, muita propaganda, muito alerta. Né? Depois chegou nos anos 2000, sumiram as propagandas do governo, né? E agora começaram a aparecer as mortes de novo, nós estamos tendo notícia disso aí. Enfim, assunto chato, mas tem a ver com zero em discursiva. Porque as pessoas têm tirado zero em discursiva porque pararam de se preocupar com os critérios, né? Você tira zero, por exemplo, quando você foge à modalidade dissertativa, tá? Ou você foge à dissertação, você foge ao tema proposto. Muita gente não alcança o senso crítico do tema, tem ido com zero. Então, cuidado, é dissertação, cuidado com o senso crítico, que é o lado B do tema. Não entenderem os critérios. Tem gente que não consegue atender esses critérios aqui. A pessoa nem lê esses critérios, ela faz redação como se fosse redação para colégio. Pega lá um site, tipo, eu não vou citar nome, né, que é chato, mas um site só de treinamento de redações. Aí o cara vai lá, treina, sem nenhum critério. Critérios, por exemplo, critério de Enem.
Então, nós tivemos alguns zeros motivados por isso. Escrever texto em forma não articulada verbalmente. Poxa, a quantidade de gente está saindo sem fazer texto com parágrafo. Né? A pessoa faz um bloco de texto, gente, tem que fazer parágrafo. Né? Assinalar texto fora do local, ok, isso aqui não. Apresentar qualquer sinal que possibilite identificação do candidato. Tem gente grifando coisas na prova, grifou coisas na prova, grifa título, grifa aquilo. Você vai ter problema, tá? Escrever redação a lápis não pode, né? Hipótese alguma. Deixar em branco também não. Letra precisa ser legível. A FCC é uma das poucas bancas que se esforça para ler os textos dos alunos. O CESP não muito não, mas a FCC se esforça bastante. Você sabe se a sua letra é legível. Não precisa pagar um site para saber se a sua letra é legível. Você sabe se a sua letra é legível, pelo que as pessoas já te falaram, você sabe. E se você perguntar uma pessoa na sua casa, ela vai te falar, tá? Então não fiquem comprando as idealizações do concurso público. Vocês têm que tomar muito cuidado com isso, senão vocês vão ficar a vida inteira fazendo concurso. Existe um mercado que faz com que vocês fiquem mais tempo. Né? Já tô vendo que os cursinhos estão ficando incomodados com essa minha fala. Andei escrevendo muito sobre isso, como aluno passar em concurso sem precisar de grandes mercados do concurso. E já teve cursinho aí que resolveu fazer uma aula parecida, mas tentando desconstruir o que eu falei. Enfim, tudo bem, o cursinho tá no papel dele, fazer comércio, né? Vocês têm que pensar em vocês. Enfim, não atender os requisitos definidos na grade de correção máscara, né? Isso aqui, gente, é só para parte específica. Quando o cara te dá uma questão específica, ele vai lançar uma grade com uma máscara, ou seja, os critérios da correção, o conteúdo daquilo ali, e aí você tem que produzir uma redação que tenha conteúdo válido, né? Isso aqui não acontece com a redação comum, não, é só estudo de caso, questão específica. Bom, novidades nos critérios avaliativos da banca, né? Este ano, 2018, não sei ainda se vai acontecer com a CLDF, porque eu ainda não estou falando do edital do CLDF. Mas em 2018, a banca resolveu dar uma pancada nos candidatos, de uma vez por todas. Ela aumentou a nota de conteúdo, passando a 50, aumentou a nota de estrutura, passando a 40, e reduziu a nota gramatical. Ela passou a dar menos valor para a gramática. Não quer dizer que você deva errar a gramática, você precisa evitar. Mas agora não tem desculpa não. Senso crítico na veia para você se tornar servidor público. Mas se isso acontecer com o nosso edital, você já está sabendo. Senso crítico na veia para você se tornar servidor público. Programação. Redação tem que ser programada. Suas partes precisam fazer sentido, tá? Aí você consegue passar no concurso. E essa estrutura, ela tem que ser coerente com os critérios avaliativos. Não é estrutura... eu já sei, é um parágrafo de introdução, um parágrafo favorável, um parágrafo contra, uma conclusão. Para com isso. Isto daí, né, eu aconselho você, pare com isso, porque isso daí é estrutura de outro tipo de texto, não texto de FCC, que não trabalha com contra-argumentação, porque não tem critério para isto, tá? Então, essa é a grande sacada, você entender essa estrutura, você desenvolver esse conteúdo com mais precisão.